Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março. E atenção, o nosso primeiro destaque, estas imagens. Disparo de arma de fogo e confusão envolvendo brigadianos e a equipe da dupla Maiara e Maraísa. Isto em um bar aqui em Porto Alegre. Esse é o primeiro destaque com ele, Léo Bonesso. Bom dia, Léo. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. A confusão aconteceu neste bar aqui no bairro Cidade Baixa. As imagens divulgadas hoje pela polícia mostram o momento exato da confusão. Quem estava no bar? A cantora Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa, além do produtor, secretário e esposa do produtor. Quando a confusão começou, durante a briga, teve até disparo de tiro de arma de fogo. Em instantes, a gente vai contar todos os detalhes desta história que ainda não está totalmente esclarecida. Os fatos em instantes aqui no SBT Rio Grande. Até já, Léo, 11h34, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 39 minutos. A EGR está lançando uma campanha de doação de alimentos em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Todas as 12 praças de pedágios da EGR estão recolhendo alimentos não perecíveis. Na reportagem a gente explica. A partir de agora, quando for passar por uma praça de pedágio, leve o troco e também um alimento não perecível. Operações como essa, ações como essa, que são tão pequenas para nós, usuários da rodovia, são tão pequenas para a sociedade, mas que no somatório, e este é o objetivo, que possamos somar esforços, isso terá um reflexo muito grande, será uma ajuda extremamente importante para aqueles mais necessitados. Então eu insisto muito que essa ação conjunta, Fiergs, Banco de Alimentos e EGR, ela também tem o objetivo de conscientizar as outras empresas, a iniciativa privada, a sociedade do modo geral, para que possa, de uma maneira muito fácil, propiciar que esse alimento chegue naqueles mais necessitados. Preços altos, inflação, desemprego são os reflexos trazidos pela pandemia e que deixam muita gente sem o básico na mesa. A campanha busca amenizar essa situação. É o momento, sim, de nós retomarmos, a economia do Estado do Rio Grande do Sul e, desta forma, também darmos uma demonstração de que o Estado está participando, a EGR participa, a sociedade participa, doando 1 quilo de alimento. Talvez seja uma forma também de demonstrarmos a solidariedade do povo gaúcho, que é muito solidário, muito trabalhador, ele se envolve nessas campanhas e por isso nós, enquanto secretário de Estado, gostaríamos de fazer este chamamento à sociedade num todo, venha participar, doe o seu quilo de alimento não perecível em qualquer praça de pedágio no Estado do Rio Grande do Sul da EGR. Bacana, olha que iniciativa importante, ainda mais que estamos num momento difícil. O inverno se aproximando, em que muitas pessoas também precisam se alimentar. Parabéns ao secretário Juvi Costela aí pela iniciativa e que todo mundo que passar pela EGR faça, portanto, a doação. 11 horas e 41 minutos. Gente, atenção, informação que chegou agora há pouquinho. Chegou em instantes. Teve um tiroteio aqui em Porto Alegre. Vamos até o Lucas Abate. Onde está o Lucas nesse momento trazendo informações pra gente, hein, Lucas? Oi, bom dia André, todo mundo que nos acompanha. Estou na Coab Cavalhada, onde aconteceu mais um homicídio nessa guerra do tráfico de drogas em Porto Alegre. A gente só vai liberar para a passagem da perícia, que o Instituto Geral de Perícia está chegando nesse momento por aqui, André. Uma pessoa foi morta, uma outra pessoa foi baleada e informações ainda de que uma terceira pessoa foi sequestrada pelos criminosos e obrigada a fazer um Pix no valor de R$ 1.500. Toda essa situação, André, mais uma vez, em plena luz do dia e também, olha só, o Cristiano Mazzoni vai mostrar pra gente em frente a uma escola. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa com mais informações. Olha só, nós tínhamos a informação e em seguida nós temos, inclusive, informações sobre essa guerra. Nós tínhamos 11 mortes em 9 dias. Então agora a gente amplia para 12 mortes em 10 dias aqui em Porto Alegre, portanto, resultado desta guerra entre grupos rivais. O Lucas foi imediatamente para o local, vai pegar mais algumas informações e em seguida a gente volta a conversar. Obrigado, Lucas Abate. 11 horas e 42 minutos, o destaque da redação vem com ele, Glauco Paza. Uma apreensão de explosivos
tá? Anotem aí, explosivos, coletes à prova de bala e muitas armas. Isto aconteceu aonde? Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Aconteceu na região metropolitana, no município de Sapiranga. Olha a quantidade de coisa, era um arsenal, não havia ninguém no local, mas uma grande quantidade de explosivos, de armas. Mas qual seria a finalidade disso aí? O que a polícia acha? O que a polícia pensa a respeito desse arsenal aí? Daqui a pouco a gente fala aqui no SBT Rio Grande. Portanto, a apreensão que aconteceu em Sapiranga, no Vale dos Sinos, aí a quantidade enorme e de explosivos também, o que chama a atenção, Glauco. Chama a atenção a quantidade de explosivos. O que será que pretendiam os criminosos? Tá aí, deve ser isso aí, né? Eles chamam, um equipamento, tem um nome específico, não são buchas. Daqui a pouco a gente vai pegar direitinho, onde esses materiais aí são relacionados a explosões. São essas, tipo bisnaga, tem uma outra denominação, mas em seguida a gente vai trazer. Portanto, isto foi apreendido em uma residência na região do Vale dos Sinos. Olha as armas aí, Glauco. Tem todo tipo de arma, daqui a pouco a gente vai especificar. Muito bem, daqui a pouco trazemos as informações. 11 horas e 44 minutos, 19 graus a temperatura. Nesse momento, nublado aqui em Porto Alegre, em boa parte do estado. Mas até a tarde já teremos o sol aparecendo no Rio Grande do Sul. Gramado ao vivo. Se aqui 19 graus, lá em Gramado, temperatura desse momento deve aí estar em torno dos 15 graus. Muita neblina, dia típico de inverno, característica desta meia estação no outono que nós estamos. Errei por 1 grau, 16 graus nesse momento no Lago Negro, em Gramado. Agora, gente, eu tenho uma dica para quem faz uso de medicamentos. A hora de economizar é agora. A Semana do Medicamento Panvel está com descontos em toda a categoria. São os últimos dias, viu, de menores preços. E sabe o que é melhor? O pagamento pode ser em até 10 vezes no cartão. Os descontos e condições especiais da Semana do Medicamento Panvel valem nas lojas, no site do aplicativo no aplicativo e no Alô Panvel. E se você ainda não tem o aplicativo Panvel, então deixa eu falar do aplicativo também. Ele é muito prático, eu tenho no meu telefone, é muito simples, muito fácil de usar. Você encontra tudo o que precisa e ainda pode escolher se quer receber a compra pela entrega rápida, em casa ou no lugar que você estiver, ou retirar na loja mais próxima. Então baixe agora mesmo e aproveite. Panvel, bem você, você bem. Um abraço a toda a equipe da Panvel aqui com a gente nesta Semana do Medicamento. Olha só, gente, vamos falar sobre os 250 anos de Porto Alegre. Amanhã, 250 anos, nós com uma programação muito especial. Inclusive, amanhã um programa especial a partir do meio-dia, ao vivo para você. Mas isso a gente fala daqui a pouco. É tri, é ou não é, hein? Esse programa amanhã ao vivo é tri, é show de bola, é os guri. O Porto Alegrês é uma das marcas da nossa capital. São gírias e expressões bem diferentes. Mas nas ruas, todo mundo se entende. O vocabulário do porto-alegrense é um universo à parte. E é uma missão quase impossível saber quantas expressões e gírias existem. Mas é aqui na rua, no dia a dia, que todo mundo se entende. Vai, quer saber da gíria que eu falo, bicha? Lá, cupincha. Cupincha? Na moral. Na moral? É. Cupincha. O que é cupincha? É meu amigo aí, é meu cupincha. Tem os clássicos. Barbaridade. Tribom. Tem gíria que foi parar em música. Deu pra ti, hoje pouco usada, mas no final dos anos 70, Vou pra Porto Alegre, tchau. E sempre tem gíria nova. É os guri, vão-se embora, vão-te embora. Afu. Afu. O que significa afu? É uma expressão de muito legal. E te liga, tá boiando com alguma palavra aí? Não te atucana, ninguém vai se arriar não. Não dá nada e qualquer coisa, já sabe, prende o grito. Eu provo que a gente vive num lugar que tem uma certa ligação interna, um certo sentido de comunidade, né?
E eu acho isso muito legal, sabe? A gente ser diferente de outros, né? A gente sempre é identificado. Diz tri, já sabe que é a gente. Diz bah, já sabe que é a gente, né? Não importa qual é a gíria, a expressão mais usada, cada cantinho de Poa tem um jeito único de falar. E a gente tem um orgulho danado do nosso Porto Alegrense, que é tri, é topzera. E aí, hein, Glauco? 250 anos Porto Alegre. Que coisa é esse nosso falar e a diferença dos sotaques dentro de Porto Alegre. Né? A gente sabe muito bem que a região do bairro Bonfim, né, é aquele bem porto-alegrense, né? Sabe que eu tive problema, André? Fazendo a Copa América, eu trabalhei fora daqui, trabalhei em Goiás e Brasília. Em determinado momento eu disse, é massa. E todo mundo ficou... Estarrecido. É o quê? É massa. Pô, é legal, é bom. Que massa? Que massa é para comer, ele disse. Não, para nós é... Foi que nem eu disse ontem, o bem capaz. As pessoas compreendem ao contrário. E a gente, não, é bem capaz, né? Enfim, aliás, o contrário, eu me confundi, né? Bem capaz. E para eles o bem capaz que sim, que é o que de fato vai acontecer. Enfim, são as nossas gírias, o afu, afuzel, né? Se usou muito. A gente era, acho que adolescente, né, Glauco? Se usava bastante. Sim. Não, essa parte eu não concordo. Então tá bom. Mas lembrando que amanhã, a partir do meio-dia, uma surpresa aqui no SBT, durante aí as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. Em seguida, a gente fala mais. 11 horas e 49 minutos, atenção, confusão em um bar aqui de Porto Alegre, tá? Foi essa semana aqui em Porto Alegre. Quem é que estava dentro deste bar? Por volta de 2h30 da manhã, estava a cantora Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa. Ela estava jantando nesse local. Imagens divulgadas agora de manhã mostram toda a confusão. Atenção, 2 policiais militares estavam envolvidos nessa briga e o staff da dupla. No caso, a informação que a gente tem é que apenas a Maraísa estava neste local, neste bar aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. E por isso a gente vai até lá conversar com o Léo. O Léo Bolenso tem informações a respeito do que aconteceu. Nós temos ainda algumas dificuldades para conseguir detalhes e informações, mas aos poucos a gente vai conseguindo esclarecer, não é mesmo, Léo? Exatamente, André. A gente está a poucos metros do bar onde aconteceu a confusão envolvendo a equipe da cantora Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa. Como você disse, ela estava lá dentro. A cantora, também um produtor, a esposa do produtor e também um segurança. O que a gente tem de informação até agora? Isso foi na madrugada de quarta-feira, entre 2 e 2h30 da manhã. A cantora fez um show em Porto Alegre no domingo e estendeu a estadia mais alguns dias na capital. Ela estava de folga. Nesse momento, um homem que estava lá no bar teria começado a trocar agressões, teria aí discutido com um dos integrantes da equipe, o produtor. Só que esse homem, André, é um policial militar e foi aí que a confusão toda começou. Eu vou pedir para a gente colocar uma imagem, André, que mostra exatamente toda esta briga, que é no momento em que esse homem, que é um PM, joga um copo na cara do produtor da cantora. Nesse momento, ao lado, está um outro policial militar. Eles tentou aí fazer toda tentou aí nessa questão aí de... Tem uma pessoa gritando aqui, me atrapalhando agora um pouco, André. Não sei se vazou, mas desculpa. Eu achei até que era o áudio da briga, mas sabemos que não tem o áudio da briga. Mas... Não, tem uma pessoa que está gritando aqui, não deixa eu falar. E, na verdade, são de todos os lados, André, aqui gritando. A gente... Então, eu acho que vou ter que voltar daqui a pouco, André. Acho melhor. Volta daqui a pouco sim, Léo. As pessoas... enfim, a gente pede um pouco de paciência porque a gente falar sobre este assunto, não estamos aqui buscando nem responsabilizando ninguém, não é a nossa função. Agora, isso aconteceu dentro de um bar no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, um bairro boêmio, um bairro que nós temos maior orgulho e respeito. Agora, esta confusão, obviamente que a polícia deve esclarecer. Ouvindo o que disse o delegado responsável pela investigação, eles no final das contas se acertaram. Né? Porque o que acontece? Deixa eu tentar recuperar então, Glauco,
enquanto que a gente restabelece o contato lá com o Léo Bonesso. Ela estava de folga, ela tinha vindo para alguns eventos, inclusive o Universo Alegria, e participou de um outro compromisso, e de terça para quarta-feira estava ela e mais 4 pessoas integrantes da equipe, o produtor, a esposa do produtor, o secretário dela e segurança. Então, 5 pessoas. Pelas informações que se tem, esses 2 PMs, quando puder, para a imagem ali. Volta a imagem quando aparecerem 2 calças de brim, né, de jeans claras. São 2 PMs, pelas informações que nós temos aqui de Porto Alegre, que estavam numa mesa. Ao lado estava o staff da cantora Maraísa. PMs de folga, né? PMs que estavam de folga. PMs de folga e um deles armado. Uma vez nós questionamos naquele caso envolvendo o PM que matou 3 numa pizzaria, que se escondeu. Questionamos o delegado se poderia estar um policial de folga com uma arma, não sei se é do Estado ou não. Ele, sim, disse que poderia estar. Neste caso, um deles estava. Aí, pelas informações apuradas pela Delegacia de Polícia Civil, o que é que aconteceu? Um dos PMs teria dito alguma palavra para uma moça que estava na mesa. E esta moça era justamente a esposa do produtor da dupla Maiara e Maraísa. Começou a confusão. Para aí um pouquinho a imagem. Agora, para a gente identificar isso, o Léo me ajudou bem, os 2 policiais militares que estavam de folga estão com calças claras, calças jeans, né, de cor mais clara. Este aqui nós ainda não temos a certeza que é o que vai levar um copo na cara de alguma bebida, cerveja, ó. Tá aqui um copo, uma cerveja, ó, que ele vai jogar nele, tá? Não sabemos ao certo se este aqui é o segurança ou o produtor. Eu imagino, Glauco, que seja o produtor. Por quê? Para a imagem. As informações dão conta de que estava no banheiro o segurança da dupla, tá? Da Maiara e Maraísa. E pela dinâmica, tá? E nós ainda também, como dissemos, temos alguma dificuldade porque a própria Polícia Civil está passando por um momento aí de manifestações, então a gente não conseguiu um contato para saber da atualização destas informações. Mas a gente consegue concluir, né, num primeiro momento, aparece aqui atrás uma pessoa que tu sabes, tu vê que ela é da equipe da dupla, sai de dentro correndo. E nós temos a informação que alguém estava no banheiro e que seria o segurança. Então, a gente olhando nesta imagem, consegue imaginar que este seja o segurança que estava no banheiro e vem correndo. E aí segue com a imagem. Aí vem o empurra. Nesse meio tempo, há um disparo de arma de fogo feito por um soldado aqui da Brigada Militar. Um tiro que acertou o pé de uma das mesas. Não acertou ninguém. A partir disso... Apareceu ali agora, André. Oi? No exato momento do tiro apareceu com a expressão de susto deles. Ó, voltamos aí, porque essa imagem, ó, vamos voltar. Voltamos aí. Ó, aconteceu já. Aí ali já aconteceu o tiro. E nesse momento, segundo o delegado, eles se apresentaram e se identificaram porque, atenção, o segurança da dupla Maiara e Maraísa também seria um policial militar do estado de Goiás, tá? Se ele poderia estar trabalhando ou não, se era da reserva, isso é uma outra história. E a partir desse momento houve um entendimento e resolveram encerrar a confusão. O que me chamou a atenção é que a dupla, a assessoria de imprensa fez uma publicação, a assessoria da cantora, me informa aqui a Grazi que eu pedi, eles não mencionam que o segurança estaria armado. E se nós percebermos nestas imagens, olha aí, no detalhe, tá aqui o PM com a arma na mão, tá? O PM com a arma na mão, segue a confusão, pode seguir a imagem. Agora vai surgir lá do fundo. Percebam que lá do fundo, tá? Ainda aqui o PM com a arma na mão. Esse aqui é o PM. Agora percebam que lá do fundo sai correndo, ou então, pelo que a gente percebe, vem correndo o segurança, ó, lá vem ele, ó, lá vem o segurança. E aí o que acontece? O segurança mais adiante retira do bolso direito ali, né, do lado direito, retira a arma também, que já vai aparecer no detalhe, tá? Aí, ó, aí o copo de cerveja que ele jogou na cara, pelo que eu entendo, seria do produtor, da dupla Maiara e Maraísa.
O Léo, já restabelecemos o contato com o Léo Bonesso. Léozinho, como é que está a situação por aí? Vamos recuperar. Estamos no momento, Léo, em que aparece a arma de um PM, tá? A arma de um PM, e logo em seguida, deixando na sequência da imagem, a gente vai conseguir perceber o momento em que esta pessoa que vem lá de trás correndo retira a arma e que nós concluímos que deva ser, portanto, o segurança da dupla Maiara e Maraísa. Ó, lá vem ele correndo, mas ele vem correndo, vem mais perto e só a partir daqui que ele vai tirar a arma. Só a partir daqui que ele pega a arma. Tá? Só a partir dali que ele pega a arma. Então, fica essa dúvida. Primeiro, as informações que se tem é que o PM, que o brigadiano, que teria disparado. Não sei se a gente tem essa confirmação também. Talvez o Léo possa trazer mais alguns detalhes, não é mesmo, Léo? André, estava acompanhando aqui perfeitamente a tua análise das imagens. Essa pessoa que vem correndo é sim o segurança da cantora, porque ele estava neste momento no banheiro. Quando começou a discussão, ele não estava perto da cantora. Ele tinha ido ao banheiro quando viu de fato que estava tendo esta confusão. Quem deu ali esse copo na cara da outra pessoa foi o policial militar. Quem levou o copo é o produtor da cantora. Inclusive, ele teve escoriações no rosto, justamente por causa desta agressão. E aí eles correm até a saída do bar. André, a gente está mais perto aqui. É mais ou menos perto desta saída aqui que eles vão vir correndo. Porque o produtor que é agredido, ele ali, claro, não tem áudio na imagem, mas ele fala ali, né, na discussão. O copo bateu no rosto, ele machucou o rosto, o copo quase quebrou no rosto dele. Sim. E neste momento o segurança que estava no banheiro saiu correndo para socorrer. Segundo a assessoria da cantora, foi neste momento em que, inclusive, o próprio segurança conseguiu conter a briga. Porque como ele viu que os dois PMs, né, que no momento não se sabia que eram policiais militares, estavam armados, ele tentou aí conter para tentar evitar que algo mais grave acontecesse. A gente entrou em contato com a polícia, você falou aí realmente a polícia está com uns problemas na questão aí que eles estão com alguns protestos e por enquanto não tem uma posição oficial, mas o delegado do caso disse que logo após toda essa confusão, inclusive eles perceberam que se tratavam de 2 policiais militares do Rio Grande do Sul e que o segurança também era um policial militar. E por isso eles acabaram se entendendo. Não chegou a ter, André, um boletim de ocorrência para toda essa questão, mas como por causa da repercussão, sabendo que se tratava da cantora, uma cantora muito conhecida em todo o país, de sucesso, por isso o caso então foi adiante, até porque o próprio produtor, ele se machucou, teve escoriações. Tá certo. A gente vai interromper um pouquinho, obrigado, Léo, em seguida a gente volta a falar essa confusão envolvendo o staff da dupla Maiara e Maraísa. Nós vamos até a zona sul da cidade, isso, 12:01, é na zona sul? Coab Cavalhada, onde está o Lucas Abate, houve mais uma morte, segundo as informações, envolvendo brigas entre grupos rivais aqui em Porto Alegre, pela soma já 12ª morte nos últimos dias. O Lucas está lá e nos traz outros detalhes, né, Lucas? Pois é, André, como você bem disse, 12 mortes nos últimos dias. Claro, ainda tem que ver se existe uma relação desse crime com os demais que estão acontecendo, principalmente na região da Vila Cruzeiro. Mas esse caso aconteceu hoje pela manhã, em plena luz do dia, aqui na Coab Cavalhada, uma região bastante movimentada. Do outro lado da rua, bem em frente, na verdade, onde aconteceu o crime, uma escola também que tinha alunos no momento. Agora, nesse exato momento, está se encerrando o trabalho do Instituto Geral de Perícias aqui. O corpo dessa vítima foi removido do local e nós estamos com o delegado Rodrigo Garcia, que está acompanhando essas investigações. Delegado, o que dá para te dizer sobre o cenário desse crime, a dinâmica? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, né? Primeiramente, o que nós recebemos de informação, né? De que haveria a presença de 2 veículos, né? Se fala em torno de 5 indivíduos. Esses veículos eles teriam rodado aqui no bairro, teriam deixado parte do grupo a pé. Esse parte do grupo a pé teria ingressado nessa região onde aconteceu a execução. Eles teriam vindo naquele local. Ao que tudo indica, esse local é um local em que há exercício da traficância. Teriam arrebatado uma pessoa ali e teriam efetuado a execução. E esse outro rapaz que estava no entorno também teria recebido os tiros, né? Acabou entrando em óbito aqui.
e o outro rapaz foi levado em estado grave, né, para o hospital. Tem informação também, delegado, de um rapaz, um jovem aqui que foi sequestrado por esses criminosos. Qual a situação desse homem? Olha, entrou essa informação também, ao que tudo indica, porque nós não sabíamos se teria relação com esse fato, mas pelo que a gente conseguiu apurar, ao que tudo indica, seria um dos veículos que participou, né, que teria ingressado na região. Então, teria uma relação com as execuções. Eles teriam arrebatado essa pessoa e teriam extorquido, e ela teria feito o pagamento e depois teria sido liberada. Nos últimos dias, delegado, a gente tem acompanhado diversos homicídios, principalmente na região da Cruzeira, envolvendo grupos rivais, grupos próximos na zona sul de Porto Alegre. Tem algum indicativo nesse momento de relação entre os casos da Cruzeiro com o caso que aconteceu hoje pela manhã aqui na Coab Cavalhada? O que se tem de informação é de que possivelmente essas pessoas que fizeram a execução teriam alardeado serem pertencentes a uma facção que está nessa disputa, nessa guerra que tem ocorrido com essas diversas execuções aqui na cidade de Porto Alegre. Agora nós não sabemos se efetivamente ao outro lado, né, que são as pessoas que foram executadas, pertenceriam a tal facção, essa que estaria se degladiando, estaria em guerra. André, se tiver algum questionamento para o delegado Rodrigo Garcia, eu repasso para ele aqui diretamente no local. Não, acho só para esclarecer, primeiro vários tiros devem ter sido disparados, não sei quantos tiros que acertaram, agora era na frente de uma escola, a escola continua com aula, interromperam, qual é a situação aí, só para a gente compreender, Lucas? Então, André, até o delegado está assinando agora o relatório da perícia aqui, talvez ele até tenha essa informação para a gente, delegado. Quantos disparos foram realizados? Dá para ter uma estimativa? Olha, eu não fiz a contabilização dos estojos ali, mas pelo que eu vi no cenário, foram diversos, né? Com certeza mais de 10, 15 disparos, né? E tem essa informação que não apenas aqui houve disparos, mas também teria havido disparos em outra região aqui, outra localidade aqui da região, né? O André, o Cristiano Mazzoni, nosso cinegrafista, mostra agora o local do crime, a rua onde aconteceu, e dá para ver que do outro lado da rua ali tem uma escola até eu posso confirmar em seguida se ela é de ensino infantil ou de ensino médio, mas o fato é que havia bastante movimento na rua, havia até o horário mais ou menos coincidente com o horário de intervalo dos alunos, ou seja, né, delegado, um crime que certamente também assustou as pessoas, alunos, professores que estavam na escola e até mesmo moradores, porque é uma região aqui bastante residencial. Com certeza, a gente tentou conversar com alguns moradores, não quiseram falar com a gente, né, em virtude desse receio, desse medo que eles têm de estar ocorrendo execuções em áreas como essa, agora, né, em pleno dia, com crianças, com movimento de pessoas, que aqui o movimento de pessoas é bastante intenso, o que demonstra que esses indivíduos eles não têm responsabilidade alguma, né, com a vida de outras pessoas da comunidade, né? Simplesmente eles vêm, eles têm uma missão a ser cumprida, eles vêm e fazem as execuções dessa missão, independentemente se os disparos vão acabar atingindo, e como tu falaste, tem uma escola do outro lado, e os disparos, ao que tudo indica, foram também naquela direção. Então, né, é um risco bastante grande e a comunidade está bastante assustada. Câmera tem, Lucas? Ô André, só para finalizar, então, agradecendo ao delegado Rodrigo que conversou com a gente, gentilmente conversou com a gente, o atendimento da polícia sendo finalizado por aqui. Só vou pedir para o Cristiano mostrar rapidamente onde aconteceu o cenário da execução. É nessa espécie de garagem, reciclagem, esse jovem que morreu estava ali, os criminosos passaram, atiraram contra ele, contra uma outra pessoa que estava ali, foi levada em estado grave para o hospital de pronto-socorro, e a informação de um terceiro que foi sequestrado, mas já foi liberado, André. Tá, e alguma câmera no local aí que possa ajudar, só para a gente encerrar? A polícia está fazendo essas buscas no momento, André, mas como é uma região até, como o delegado disse, conflagrada pelo tráfico de drogas, em que existe uma forte atuação dos traficantes, é complicado até. Talvez na escola possa ter alguma câmera de segurança, mas nos arredores aqui, por uma análise preliminar, nenhuma foi encontrada até o momento. Obrigado, Lucas Abate. Voltando em seguida com outras informações, portanto, mais uma morte. Segundo a polícia, a relação entre essa disputa, né, entre grupos rivais relacionadas ao tráfico de drogas, já se soma, portanto, 12 mortes aí nos últimos dias, né? Um número assustador. 12:07, um casal foi preso em flagrante na BR-290
eles transportavam dinheiro, mas muito dinheiro, em um compartimento secreto que estava no carro. Bom, agora a gente vê no Giro de Notícias. 2 pessoas foram presas em flagrante com mais de R$60 mil e 2 simulacros de arma de fogo. Tudo escondido no painel do carro. A abordagem aconteceu na BR-290, em Eldorado do Sul. O motorista de 21 anos, com passagem pela polícia, estava acompanhado de uma mulher de 20 anos. Os dois confessaram que receberiam R$3 mil para levar o dinheiro e os simulacros do Uruguai até Porto Alegre. A polícia busca identificar quem matou Matheus Delelgrave, de 35 anos, no bairro Cristal. Ele foi atingido por disparos por uma espingarda calibre 12 no dia 14 de março na Avenida Capivari, por volta das 8h30 da manhã. Segundo a polícia, a vítima tem antecedentes por tráfico de drogas. Olha isso, André. Um cervo foi flagrado nadando dentro do rio Tramandaí. Depois, ele foi visto por moradores correndo pelas ruas da cidade. A Patrulha Ambiental do Litoral Norte não conseguiu capturar o animal. A suspeita é de que o cervo tinha escapado de alguma fazenda da região. O animal é de uma espécie que não é nativa do Brasil e a criação é proibida no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Tramandaí pede que, caso algum morador encontre o cervo, entre em contato com a Patrulha Ambiental. O cervo nadando... Ô, Glauco! O cervo no rio! Aqueles bois que fugiram em São Leopoldo e foram para o colégio. Dá para entender o que anda acontecendo, hein, Glauco? E não é um animal, e olha que sério e a gravidade disso. Não é um animal de origem nativo, aqui, não é daqui, nativo, né? Pois é. E deveria estar sendo criado, né, ou, provavelmente, de maneira irregular, né? Não poderia estar sendo criado. E agora, como que chegou até aqui? Bom, isso aí já é uma outra história. Então, quem tiver informações, por favor, né, que avise. Estão procurando este cervo. Que coisa isso? E nadando outra, ali, hein? E para pegar esse bicho deve ser difícil, viu? Pois é. Aí que só corre. talvez com uma flecha de um sonífero, sonífero, calmante. Né? Mas que coisa, gente. Bom, seguimos 12:10, agora 12:10. Olha só, um presente aos porto-alegrenses. Amanhã, a partir do 12:00, tem Masbá especial e ao vivo. Não é mesmo, querida colega Bruna Colossi? Oi, gente, boa tarde, André, boa tarde para todo mundo. Eu tô tão feliz de poder estar aqui com vocês para fazer esse convite super especial. Até porque a data pede, né? E é por isso que amanhã o Masbá vai ser ao vivo, trazendo muitas atrações, muitas histórias diferentes para a gente homenagear Porto Alegre e todos nós que gostamos tanto da nossa capital. Já posso adiantar para vocês que muitas matérias especiais vão rolar, inclusive já vou contar uns segredinhos, olha só. Nós fomos com Tedi Correia até o Teatro São Pedro e ele nos contou muitas histórias incríveis que ele viveu lá. Outro convidado super especial que vai estar com a gente é Werner Schurnemann. Nós fomos com Werner até a Casa de Cultura Mário Quintana e aí ele nos contou muitas histórias e várias lembranças que ele tem com o local e de por que esse espaço é tão importante para a capital gaúcha. E não para por aí, não. Anônimos Gourmet também esteve com a gente. E sabe onde nós fomos? No cemitério João 23. Aí vocês devem ter pensado, mas por que no cemitério? É porque o Anônimos tem uma história incrível sobre esse lugar que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão se surpreender. Fora todas essas histórias, ainda tem convidados ao vivo com a gente lá, musical com Serginho Moá e também com o Rafa da Chimarruts. Vocês têm alguma dúvida de que vai ser incrível? Inclusive, os meus colegas apresentadores do SBT, Marcelo Chemali e André Har, também vão estar comigo. Não é mesmo, André Har? Então, tô esperando todos vocês amanhã para esse Masbá especial. A partir do 12:00 vai estar lindo demais. Beijo, André, até amanhã. Beijo, Bruna. Até amanhã. Sim, não tenho dúvida também que vai ser um programa muito especial para todos que nos acompanham. Para nós vai ser muito especial também. E o Anônimos Gourmet com uma semana bastante movimentada, Não né? cozinhou essa semana, Hein? né? Hein? Essa semana ele não fez comida. A gente vai contar daqui a pouco, porque ele tem uma participação muito especial na programação aqui do SBT. Mas daqui a pouco a gente conta, vamos deixar na curiosidade. Não é verdade? Em seguida a gente conta.
Meio-dia, 12 minutos. Olha só, gente, olha essa imagem. Uma criança foi arremessada depois de colidir um carro. Meu Deus do céu. Isso foi na tarde de domingo em Cachoeira do Sul. E aí, Glauco, que isso? Que batida. Viu a pancada? Olha o que ele foi fazer ali, André. Mãe do céu. Vamos explicar. Eram dois que vinham de bicicleta, né? Provavelmente dois amigos, dois grandes conhecidos. Sei lá se estavam apostando alguma corrida. Aquilo que a gente fazia quando era pequeno, lembra, André? É. Só que tinha um problema aí. Era uma rua pavimentada, com movimento. E aí ele foi fazer a ultrapassagem dessa carroça. A gente vê que tem uma carroça passando. E deu de frente quase naquele carro que vinha no sentido contrário. Dá pra ver na imagem que o garoto se levantou, saiu caminhando, sentindo dor, é verdade, mas saiu caminhando. A informação que nós temos é que ele buscou ajuda neste estabelecimento que tem à esquerda, inclusive onde fica a câmera de segurança, e nem foi levado para o hospital. O anjo da guarda estava muito de plantão. Ele se deu até muito bem depois disso que aconteceu e do risco que ele correu, né, André? Não, eu vejo que ele bate e cai algo no chão, não sei se é um pedaço do retrovisor. Eu acho que é um pedaço da bicicleta, eu não sei qual o pedaço que é, mas olha o impacto. E o motorista do carro parou, sapato, é bom que se diga, parou. Também, um sapato, talvez. O sapato caiu. Eu não sei se ele estava de sapato ou chinelo ali. Mas que... E era uma descida, né, Glau? Claro, ele pegou o embalo. E olha, ele conseguiu ainda, eu não sei se o motorista deu uma guinada, conseguiu tirar da parte dianteira exatamente. Ele bateu meio que do lado, né? Isso certamente ajudou. Eu vou te dizer, só anjo da guarda ali, Glauco, porque o motorista, eu acho, do carro branco, ele só reduziu, ele não tinha muito tempo para fazer. Não, porque ele surge de trás da carroça. Ele surge atrás da carroça, quer dizer, não tinha dado tempo para nada. E o outro, o ciclista que vinha atrás, o outro garoto, ele conseguiu desviar. Olha na imagem ali, ó. Ele vai pro lado esquerdo depois, ó lá. E se viesse um outro carro, hein? Pois é. Mas que susto. Que susto, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, esse aí vai ter que agradecer bastante, tá? Papai do céu. Mas que susto. Agora, daqui a pouco a gente vai mostrar uma outra imagem envolvendo bicicleta e que também é assustadora. Assustadora, mas daqui a pouco. E também foi numa situação assim de descida, né? Dá para mostrar? Essa imagem. Para aí, O que aconteceu aí? Vamos ver, vamos imaginar. Opção A. Foi entrar na garagem. O que acontece a partir dessa imagem que a gente vê, desta bicicleta que vem em alta velocidade, certamente arrebentou ali a correia, né, o freio, não conseguiu, teve um problema, porque ela passa, viu a velocidade que ela passa pela moto? E a descida também, olha lá. Deixou a moto na poeira, hein? Deixou a moto na poeira. Olha lá, ó, tá ali a bicicleta, passa pela moto e... Será que ela vai fazer dar um cavalinho de pau ali? Vai dar tudo bem? Tá tudo tranquilo, Glau? Será que conseguiu derrapar, como diria lá no interior, e sair adiante? Pois é. E nesse pátio aí tem um cachorro, né? E um cachorro brabo. Brabo quando ele começou a ver a cena. Depois ele não tava brabo, não. Para de entregar, tô fazendo suspense. Glau. Tá bom. Aí tinha um cachorro. Piscou uma imagem ali. É muita pista que estão dando. Olha, mas eu vou te dizer, que susto. Mas saiu tudo bem. Agora, que susto, hein? Que susto. Meio-dia, 16 minutos. Atenção, gente. Agora vamos falar de um assunto muito preocupante, que é um alerta da saúde pública. Uma explosão de casos de dengue que está preocupando autoridades. Então, preste atenção. Veja como a gente deve, uma orientação para a gente identificar os sintomas e principalmente diferenciar de outras doenças como o Covid, como a própria gripe e mais do que isso, o cuidado com água parada no pátio de casa, se você vê na sua rua. Muito atenção. Então, vamos acompanhar a reportagem. Há pouco mais de uma semana, a Letícia sentiu calafrios pelo corpo, desconforto nas pernas e dor de cabeça. Os mesmos sintomas de quando foi diagnosticada com a Covid no ano passado. Mas dessa vez, era dengue. A sensação é que a tua pele dói, os ossos dói, os músculos dói, as articulações dos dedos dói, tudo doía. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são muito semelhantes ao da influenza e do coronavírus. Febre de mais de 3 dias, dor de cabeça e dores musculares.
Uma coisa muito característica é uma dor no fundo do olho, mas pode ter dor abdominal, dor na junta, náusea, outros sintomas como qualquer quadro viral. Para confirmar o diagnóstico de dengue, é preciso fazer um exame de sangue. E se positivar, tentar aumentar a hidratação, dar mais líquido para o paciente, que se ele estiver conseguindo tomar pela boca, tomar os comprimidos, dá para manter o paciente em casa. Quando é hora de procurar um hospital? Uma dor que não alivia e que vai, digamos assim, por mais de 5, 6 dias, ou se tem algum sangramento. O Rio Grande do Sul está em situação de emergência por causa da dengue desde o final do ano passado. Mas foi nas últimas semanas que o número de casos explodiu. Quase 90% das cidades gaúchas confirmam a presença do mosquito transmissor da dengue, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Em Porto Alegre, os bairros com mais casos são a Vila Nova, na Zona Sul, Bom Jesus e Jardim Carvalho, na região leste. Pontos onde os agentes da Prefeitura já intensificaram a desinfecção. Tá aí dado o recado, muito cuidado, principalmente água parada, água de vaso, qualquer quantidade que esteja parado, por favor, é hora de você cuidar, mesmo ali em sacolas plásticas onde a água se acumula. Isto é básico para a gente, né, controlar a dengue, que não é só Porto Alegre, região de Porto Alegre, não. Tem muitos municípios, praticamente todos os municípios aqui no Rio Grande do Sul, fica dado aí o alerta e que a gente vai continuar acompanhando e alertando as pessoas para que tenham cuidado redobrado. Meio-dia, 19 minutos, voltamos ao bairro Cidade Baixa. Atenção, teve confusão essa semana em um bar aqui em Porto Alegre, querendo deixar muito claro que o bar ele é um bar como qualquer outro, que estava com as portas abertas, né? E ali dentro deste bar uma confusão envolvendo 2 PMs, 2 policiais militares que estavam de folga, sim, e a confusão envolvendo o staff, a equipe da dupla Maiara e Maraísa, sendo que só estava neste bar, naquela noite de folga, a Maraísa. A confusão começou porque um dos PMs teria, né, dito alguma gracinha, né, digamos assim, para a esposa do produtor musical que estava junto com ela, porque ela estava com outras 4 pessoas, a Maraísa. Quem está no bairro Cidade Baixa e vai detalhar um pouco mais para a gente é o Léo Bonesso. Lembrando que nós temos ainda algumas dificuldades de informações. Agora, houve um tiro que foi disparado lá dentro, que poderia ter ferido várias pessoas e poderia ter sido mais grave ainda. Inclusive, a nota oficial emitida pela assessoria da dupla diz que, graças ao segurança dela, que conseguiu estabilizar a situação, já que o outro estava armado. Olha, pela imagem que tem, ele também estava armado, mas a assessoria dela não confirma isso. Mas a imagem, ela diz tudo, não é mesmo, Léo Bonesso? Diz tudo, imagem impressionante desta confusão, desta briga, como você disse, neste bar aqui no bairro Cidade Baixa. Informações atualizadas enviadas pela polícia agora, neste momento, André. Opa, atenção. Que está intimando as partes. Opa. Segundo a polícia, eles estão intimando as partes agora para que compareçam na delegacia para prestar depoimento. A delegacia já identificou os envolvidos na briga, no caso, os policiais militares e também o produtor que foi, de fato, agredido e o segurança, que é do Mato Grosso do Sul, que fazia naquele momento a segurança da cantora Maraísa dentro deste bar. Recuperando a história, André, foi na madrugada de quarta-feira, por volta de 2h da manhã, a cantora, junto com a irmã, fez um show no domingo aqui em Porto Alegre, ficou mais uns dias na capital, de folga, veio para este bar na quarta-feira, quando aconteceu a confusão. Quem estava lá dentro? A cantora Maraísa, um produtor, a esposa do produtor, um secretário e o segurança. A confusão começou, segundo a polícia, justamente porque este homem, que é um policial militar, fez aí uma espécie de gracinha com a mulher do produtor. E aí começou toda a confusão. Na imagem a gente consegue ver um homem de camisa xadrez que sai correndo, armado. Ele é o segurança da cantora. Como você bem disse, André, na nota enviada
pela assessoria de imprensa da dupla Maiara e Maraísa justamente isso. Eles dizem que este segurança que viu a confusão ali que estava acontecendo, viu que tinha gente armada, saiu correndo para conter. E foi justamente este ato do segurança que acabou evitando algo mais grave. Ou seja, na imagem aparece então o produtor sendo agredido no momento em que o policial joga um copo no rosto. Esse produtor se machucou, teve escoriações. Tem um outro brigadiano ali junto na imagem. E por último, então, aparece o segurança da cantora, que é este de camisa xadrez. Bom, André, aqui na imagem, a gente, Glauco, já te passo a palavra. Só aqui, ó, aqui, ó. Os dois que estão com calça clara são os 2 soldados da PM que estariam de folga. E isso é uma outra posição que não sei se a Brigada Militar vai emitir alguma nota ainda a respeito disso. Tá? Com relação ao uso de armas por soldados da Brigada Militar, nós já tivemos outros casos e a Polícia Civil diz que não há ilegalidade de um policial fora do horário de trabalho estar com uma arma na cintura, apenas para deixar isto claro e aqui registrado. Assim como nós não temos ainda certeza se este segurança da dupla Maiara e Maraísa é ainda atualmente, porque em tese não poderia, né, por ser um cargo público, não poderia acumular essa função de ser policial militar lá no estado de Goiás e trabalhar como segurança, a não ser que ele seja da reserva, mas talvez, isso é a polícia que vai esclarecer a partir de agora, né, Léo? Exatamente, André. Talvez a polícia identifique ele como policial militar, não quer dizer que esteja na ativa, como você bem disse, porque até não pode acumular 2 funções, mas a gente então tem essa identificação, que de fato é o segurança da cantora que estava armado, ele que tem então, que seria um policial militar do Mato Grosso do Sul. Aos poucos, André, a história começa a ficar mais clara. Até então, a gente não tinha aí, por exemplo, a confirmação de fato que seriam 2 policiais militares, que o policial militar também era, um outro policial militar era segurança da cantora, ou seja, aos poucos a polícia agora que vai ouvir as partes, a gente vai ter aí mais certeza, uma história mais esclarecida justamente de tudo o que aconteceu neste bar na madrugada de quarta-feira por volta das 2 da manhã. Você falou aí da questão da arma, André, mas a gente sabe, bebida e arma não tem combinação perfeita. Esse pode dar justamente isso, briga e confusão que quase causou, André, uma tragédia, justamente porque os ânimos ali começaram justamente porque um PM fez uma espécie de gracinha com a mulher do produtor. Tá. O Léo falou muito bem porque em outros casos já terminou em tragédia. Lembram daquele soldado que até agora está preso e por outra situação, que matou 3 pessoas da mesma família dentro de uma pizzaria. Acho que foi Porto Alegre aquilo? Foi Porto Alegre, não lembro, foi aqui na região metropolitana. Mas aquele caso nos fez questionar a respeito disso. Cachoeirinha. Aquele caso nos fez questionar justamente a respeito disso. Quer dizer, pode ser legal, mas sabemos, como disse o Léo, que esta mistura, né, o que pode acontecer. Aqui, ó, atenção para o detalhe. Aqui é o segurança, no caso. Ele já tinha vindo e já estava o momento que ele voltava lá para a saída do bar. No detalhe, a arma dele. Ele está com uma camisa de flanela. No meio da confusão, ele tinha ido ao banheiro. E ele sai do banheiro, quando vê que tem alguém armado, ele saca a arma. Pelo que a gente compreendeu, o que disse a polícia, eles se entenderam, porque chegaram à conclusão que todos eram policiais, se pediram desculpa e foi todo mundo embora e não foi feito nenhum registro, nenhum boletim de ocorrência, Léo. André, você quer saber o local que estava a cantora? Eu vou te ajudar a identificar na imagem, embora ela não apareça. No momento em que o policial joga o copo no rosto do produtor, você vai ver aí no detalhe que uma outra pessoa vem dar um tapa nesse policial. É nesse local que estava a cantora. É tipo um cercadinho, um degrau mais alto, André. É justamente aí que estava toda a equipe da cantora. A gente não consegue saber quem é essa terceira pessoa aí que aparece aí, dando uma espécie de um soco, um tapa no policial, mas é aqui, nesta parte que estava a cantora jantando com a equipe. Do lado esquerdo aqui, portanto, né, Glauco? Isso, exatamente. Diga, Glauco, a gente... Vamos deixar claro o seguinte, ó, reforçar aquela informação de que o bar realmente, onde
isso aconteceu, não tem influência no que aconteceu. Inclusive, tem mais gente na imagem, certamente gente do bar também tentando interferir e acalmar os ânimos. Agora, essa história Exatamente, de que... as pessoas que estão de camisa clara são funcionários do bar. Agora, essa história de que não entraram no acordo, não vale. Houve disparo em local público, né, de frequência de público, né? Então tem que ser apurado, não adianta entrar no acordo, né, André? E neste caso, esclarecer também, não sei se eles ainda estão por aqui, mas certamente a polícia vai ouvir, ou de outro estado, seja o que for, se ele é dativo ou não, né? Apenas para esclarecer esse segurança que faz já, pelo que se sabe, há bastante tempo a segurança dela. Está aqui ele, ó, e no detalhe ele... com a direita com a arma na mão. E aí teriam entrado no acordo, se entendido entre eles e tudo ficado assim. Mas não, como disse o Léo, a polícia não vai deixar assim e está querendo ouvir todos. Em seguida, o Léo Bonesso traz outras informações Daqui a pouco, o Léo Bonesso traz outras informações direto do bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Agora sim o link, porque atenção, foi encontrado, olha a quantidade de arma. O que é que os criminosos queriam? Não faço ideia. Mas a quantidade de armas... Olha aí, a emulsão de explosivos, viu? É essa palavra que eu buscava, Glauco. Emulsão? Emulsão de explosivos, ou seja, tipo aquelas bananas com um produto... Aí, ó. Isso tudo para quê? Para explodir. Né, com potencial uma potência muito grande de explosão, a suspeita era de algum ataque. E foi encontrado esse equipamento, foi encontrado colete, até tem um detalhe do colete que o Lucas vai falar para a gente depois. Encontrado coletes à prova de balas, armas e dentro de uma casa. Dá os detalhes para a gente, Lucas Abate. Não sei nem por onde começar, André, porque são tantos detalhes desse grupo criminoso, mas vamos começar então por esses explosivos. Olha só a quantidade, cerca de 15 a 16 quilos de explosivos. Não iam fazer pedreira, não era nada disso. A intenção, segundo a polícia, era assaltar bancos. Além dos explosivos, coletes à prova de balas, várias armas, a gente tem as imagens da pistola, um fuzil 5.56, uma arma de alto poder de destruição. E André, um detalhe muito curioso também, do lado do fuzil, uma imagem que daqui a pouco pode aparecer na tela aí, tem um que parece só a capa de um fuzil. O que é aquilo? É um equipamento que os criminosos colocam, por exemplo, uma pistola normal ali para usar como uma submetralhadora. E tinha até mesmo lanterna, uma mira com infravermelho, enfim, um equipamento de última geração que era usado por esses criminosos aqui, e possivelmente seria usado em assalto a banco. Eu já vou contar, André, um detalhe curioso que tinha nos coletes dos criminosos. Mas antes, vamos ouvir o que nos contou o delegado Alencar Carraro. Pelo que nós podemos acompanhar, né, pelas apreensões, claramente trata-se de um pessoal altamente organizado, que tem um grande conhecimento de armamento, munições, explosivos, né? E as características dessas apreensões permitem a gente concluir sem dúvidas de que certamente grandes roubos, possivelmente roubos a bancos, seriam praticados nos próximos dias. Muito bem, meio-dia e 30 minutos, está aí o delegado passando informações desta apreensão que aconteceu no Vale dos Sinos. Estou curioso para saber se teve alguém que foi preso. Me parece que todo esse equipamento, esse arsenal, estava em uma casa. E a polícia vinha acompanhando essa movimentação, correto, Lucas? Então, André, a polícia estava monitorando a movimentação nessa casa porque tinha informações de que um carregamento de drogas, um carregamento grande de drogas poderia chegar por lá nos próximos dias. Então os policiais estavam pela área. Só que ao mesmo tempo, André, eles receberam uma informação de que o mesmo grupo poderia estar planejando um ataque a banco. Então os policiais anteciparam essa investida, anteciparam essa ação na casa, entraram e se depararam com tudo isso. Agora, André, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela aí pra gente um recadinho, na verdade uma oração, vamos chamar assim, que tinha no colete dos criminosos. Olha só, lá em cima, como alcançar a vida eterna. Aí tem um recado que seria uma passagem bíblica e em determinado momento, André, aparece escrito: não mate, não cometa adultério e não roube. Isso que os criminosos usavam no colete à prova de balas, que eles usariam, ironicamente,
para assaltar um banco provavelmente nos próximos dias, André. Pois é, e a polícia vai usar desses coletes também e talvez desses, porque isso foi colado, talvez aí consiga as impressões digitais também, né, Lucas? Através do colete, desse próprio recadinho, dessa própria passagem, essa mensagem bíblica que estava dentro do colete, tudo isso vai ser analisado pela perícia. E agora, André, uma pergunta até que eu fiz para o delegado Alencar Carraro, que está à frente do caso. Mas como assim é traficante, mas também é ladrão de banco? Antes eles não eram do mesmo grupo, agora são. Como é que funciona tudo isso? E olha só o que o delegado Alencar Carraro nos explicou. Então, os roubos a bancos, infelizmente, permitem com que grandes somas em dinheiro sejam auferidas por esses criminosos e, a partir, então, dessa capitalização, eles enveredam para o narcotráfico. Tá aí, 12h, 33 minutos, o Lucas Abate explicando para a gente uma enorme, grande apreensão que aconteceu de armas, munições. Vejam os chamados explosivos ali, emulsão de explosivos, são... Quantos quilos? 15 quilos, é isso, Lucas? 15 quilos? A suspeita São cerca de 15 quilos. São 9 unidades ali que tem, que vocês conseguem ver essa coisa branca que parece até alguma embalagem de drogas. Enfim, não dá para determinar bem o que parece, mas são 9 daquelas ali com quase 2 quilos, 1,8 kg cada uma. Nossa. Cada uma dessas, André, consegue explodir um caixa eletrônico. São 9. Então imagina quantos. Quantos caixas poderiam ser explodidos por com esse explosivo? E esse deve ser, eu não faço ideia, tá? Mas deve ser um produto que é básico e que em contato, né, com uma outra fórmula química, ele provoca, portanto, a explosão. Por isso que ele é chamado ali de emulsão explosiva, né? Tá ali a mistura pronta que em combinação provoca, portanto, a explosão. Volta ali no colete. Eu não sei se em qual parte do colete, na parte interna é que havia, portanto, esses escritos bíblicos, né? Aí tem um colete, ali é um colete, não é? É, Glauco? Parece. Mas é na parte de dentro. Eu não consegui identificar nas imagens aonde que estaria escrito, mas parece que é tipo um jornal, né? Essas mensagens, André, foram retiradas do colete pela polícia até para encaminhar para a perícia para a busca de impressões digitais. Mas ela estava dentro da capa do colete, aquela parte que acaba protegendo mesmo a parte que cobre, a parte que protege dos disparos. Essas mensagens estavam dentro de cada um desses coletes. A gente consegue ver até coletes que tem o logo de uma empresa de segurança, provavelmente material fruto de outros roubos. Muitas vezes eles atacam bancos, roubam não só dinheiro, armas e coletes dos vigilantes. Então é mais um fator, mais um elemento que será investigado pela polícia. Tá aí, portanto, armas, esse outro equipamento que é acoplado a uma pistola se transforma numa metralhadora, né? Como disse aí o Lucas. Quer dizer, uma grande quantidade de equipamentos. E agora a pergunta, isso estava onde? Alguém foi preso? O que se tem de informação, Lucas? Então, André, estava em uma casa de Sapiranga, uma casa até que, segundo a polícia, não chamava muito atenção, uma casa parecia residencial, em um bairro residencial, mas os policiais, a partir de outras apreensões de drogas que aconteceram nos últimos dias, até nessa semana teve uma outra apreensão em Novo Hamburgo, os policiais descobriram que essa casa seria uma espécie de depósito desse grupo. E tinham também a informação, André, de que nesse local chegaria um grande carregamento de drogas nos próximos dias. Então os policiais já estavam cercando essa casa, monitorando as atividades, para quando chegasse o carregamento conseguir fazer o flagrante. Só que como eles receberam também uma informação de que poderia ocorrer um ataque a banco, eles decidiram antecipar a ação e se depararam com todo esse material dentro da casa. Tá certo, até daqui a pouco, 12h, 36 minutos, esse é o Lucas Abate. E atenção, o Glauco tem informações de um jovem de 15 anos, convidou colegas para um massacre numa escola aqui em Porto Alegre. Que isso, Glauco? Extremamente preocupante. A gente está mostrando a cópia da conversa, né, por um aplicativo. Está na sua tela aí. O texto que, olha, deixa a gente realmente em estado de alerta. Isso foi na noite de quarta-feira, quando o aluno da Escola Estadual Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, no bairro Jardim Itati, ameaçou os colegas. Isso mesmo. Se você não está enxergando direito, nas mensagens, num grupo de WhatsApp, ele dizia a seguinte frase: massacrezinho na escola, André.
brincadeira, convidando os colegas a participar. E essa foto, também uma foto que contribuiu para chegar a este rapaz, uma foto postada em rede social em que ele aparece segurando uma arma. Bom, vamos lá. A direção da escola ficou sabendo do fato e pediu reforço para a Brigada Militar, tá? O aluno foi identificado, prestou depoimento junto com os pais. Aliás, o pai entregou um simulacro que seria a suposta arma que apareceu na foto, ou seja, seria uma arma falsa. O menor não foi apreendido, mas a polícia investiga o caso e as aulas, e aí vem mais um prejuízo, estão suspensas desde quinta-feira e só devem retornar na próxima segunda. A direção entrou em contato com a Secretaria de Educação, estão acompanhando o caso juntamente com a Brigada Militar. Que coisa, hein, André? Que coisa preocupante isso, na comunidade escolar, hein? Não, sem falar do que a gente... É aquela coisa, Glauco, mas será que ia acontecer? Bom, isso é uma outra história. Agora, por si só, até onde já se foi, já está demais. Já está demais. Já vimos o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, o que aconteceu recentemente em Santa Catarina, aquele município de Saudades, aquela tragédia que aconteceu no ano passado, com aquela morte daquelas 9 pessoas, né? E pessoas que não nenhum indicativo de que alguma característica criminosa, como esse rapaz de 18 anos lá de Saudades e esse de Ibirubá, lembra em Ibirubá que entrou numa gráfica e matou? Também um rapaz de 20 e poucos anos, trabalhador, enfim. Agora isso tem que ser investigado e a fundo se estão precisando de algum tratamento, se estão precisando de alguma coisa, porque, sabe, massacrezinho, que isso, gente? Que isso? E essas armas que sejam armas falsas, né? O simulacro significa, né, uma simulação, uma arma falsa, né? Mesmo assim, e se expondo nas redes sociais dessa maneira, convidando colegas, olha a repercussão disso. Tem uma foto que aparece mais aqui embaixo, que não dá para se perceber, que também é uma figura que me parece que está com uma arma na mão, todo de preto, com um protetor nos olhos, assim, quer dizer, é algo, Glauco, que precisa de uma atenção tão grande e precisa de um saber lidar com isso também tão grande dos pais, de pedir alguma ajuda psicológica. Agora não pode ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. Se é influência dos jogos eletrônicos, enfim, se há algum problema familiar, isso tudo precisa ser investigado, porque a consequência, a gente viu, as aulas estão suspensas, André. Quanta gente prejudicada, né? Não pode ficar assim, não. Seguimos adiante, meio-dia 39 minutos, ainda tem novidades sobre o caso daquele empresário que foi morto a tiros numa fábrica de tintas em Alvorada. Todo mundo vai lembrar do carro, né, que a gente tentou, inclusive, identificar num local de campo mais aí, ó. Tá aí, ó. A polícia conseguiu identificar um dos autores deste crime e ele era conhecido da vítima. É o Léo que tem as informações, é isso, Léo? Exatamente, novidades no caso, a polícia então conseguiu identificar um dos autores deste crime, é um ex-funcionário, ele era pintor da vítima. Segundo a polícia, ele está foragido, agora a polícia tenta encontrar o paradeiro deste homem. André, olha o que diz a polícia, a vítima, que era um ex-policial militar, estava armado quando chegou neste galpão que armazenava materiais de construção e tintas, encontrou essas duas pessoas, uma delas é essa que conseguiu identificar hoje. Eles discutiram, teve luta corporal, depois essa pessoa que está foragida, ela com a própria arma da vítima disparou os tiros. Vamos ouvir o que diz o delegado do caso, Carlos Assis. Quem é o Alexandre do Nascimento Gaspar? Alexandre do Nascimento Gaspar, ele tem 44 anos, ele é pintor, ele já trabalhou para a vítima, ele já prestou serviço de pintura para a vítima. Então, nós acreditamos que um dos motivos que tenha levado a dupla, que ele não agiu sozinho, o Alexandre, ele agiu acompanhado de uma outra pessoa que nós ainda não identificamos, que levaram a dupla a matar a vítima durante o roubo, foi o fato de ele ter sido reconhecido, tá bom? Por ter trabalhado para a vítima, a gente acredita que ele tenha, a dupla tenha assassinado a vítima em virtude disso.
Só para esclarecer, esse aí que a gente vê e depois com a camisa do Inter é a mesma pessoa, correto? Que é o suspeito, é isso? É o suspeito. É o suspeito que foi identificado. Tá, esse que foi divulgada a imagem dele. A gente comentou naquela época, eu não sei se era o Léo, tu estava na redação aqui nesse dia, Glauco? Eu tava sim. Então a gente disse assim, pois é um tipo de crime que é muito estranho, é alguém que sabia o que tinha lá dentro, né? A gente não é policial, não é investigador, mas a gente sabe que tinha alguma coisa estranha. E pelo visto tudo se confirma. Quando o criminoso, eu acho que ele não queria ser identificado pela vítima, né, Léo? Ele não queria. Na verdade, o empresário, André, desconfiava que alguém estava roubando materiais de construção, tintas, e ele resolveu, então, fazer lá, ir no local para observar o que estava acontecendo, e ele chegou lá e encontrou essa dupla, entre eles um ex-funcionário. Essa pessoa que o delegado falou aí, a pessoa que está foragida, ela inclusive levou tintas e materiais de construção depois de matar aí o empresário Ayrton Nunes Cardoso, de 56 anos. Ou seja, ele já vinha sendo alvo aí dessa dupla, ou seja, já estava acontecendo ali alguns furtos e ele queria tentar identificar. Como era ex-policial militar, ele andava armado. Ô, Léo, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Depois que ele matou, ele continuou roubando, é isso? Segundo a polícia, eles foram de carro, né, André? Até esse galpão que fica um pouquinho afastado em Alvorada. Aí teve o flagrante. A gente não sabe se ele levou... Exatamente, a gente não sabe se ele levou logo após a morte ou se ele já estava com o veículo carregado. Entendi. Mas olha só, agora revendo a imagem, olha ali, volta ali. Tem um carro aqui que aparece até uma telha, mais um pouquinho. Tem até uma telha, quer dizer... É um carro vermelho. Tá, mas tem um branco que sai, que tá carregado, que saiu lá do depósito. Tem até uma telha. Na verdade é branco, me confundi na cor, André, desculpa. Então tá, não, comprovando, é isso aí, comprovando, quer dizer, eles foram lá, cometeram o crime e ainda diz, já estão aqui, então vão carregar. Já que estamos aqui... E aí sai com o carro carregado. Que ponto de materiais de construção e também de tintas. Tá ali com a telha. Olha aí, o carro saindo aqui, com a telha em cima, Vão lá, carregaram, o outro foi lá na frente para abrir o portão. E se for embora, e vão lá fazer a reforma. Mas que ponto que se chega, gente? É assim, E agora a polícia tenta identificar quem é o comparsa, né, André? Agora a polícia precisa tentar identificar quem é a outra pessoa envolvida no crime. Esse é o carro antes do crime. Chegando ainda. Vaziozinho. Vazio, né? Chegando Quer dizer, pelo que eu entendo também, não era talvez a intenção deles, eles não foram lá para cometer o crime, mas quando se depararam, o dono do proprietário do local chegou. E aí, com a arma da vítima, eles cometeram o crime, ou um cometeu o crime, enfim, os dois estavam juntos, cometeram o crime e continuaram carregando o carro e se foram embora ali até com uma telha, sei lá, dá a impressão que é uma telha. E é isso que a polícia quer. Esse que está aí na imagem é um dos que foi identificado como sendo desta dupla e que já tinha trabalhado para esse Alexandro Nascimento Gaspar. Muito bem, tá aí, quem puder ajudar, ajude a polícia com qualquer informação, a polícia lá de Cachoeirinha, né, Léo? E exatamente, André, e vale lembrar que neste dia o empresário não estava sozinho. Ele estava acompanhado de uma filha e de uma neta. Porém, o empresário entrou sozinho no galpão, André. Por isso que teve toda essa luta corporal ao abordar, então, esta dupla. Possivelmente, né, André, a própria dupla foi surpreendida ali quando encontrou o empresário neste galpão ali em Alvorada. E olha, eu falei Cachoeirinha, perdão, Alvorada, corrijo aqui. E agora, olha um detalhe. O delegado, durante a investigação, descobriu que esse homem que está sendo procurado... Ele estava vendendo as tintas em ferragens aqui de Porto Alegre. Ah, tem receptação. Entendeu? Tá? Então é isso. Ou seja, ele foi lá, carregou o que podia, vai saber se não voltou lá também depois, né? E carregou, se foi embora e ainda vendeu em ferragens aqui de Porto Alegre
é o que nós temos de informação para o momento. Que coisa, hein, Glauco? Que coisa. Até porque o empresário estava desconfiado já de uma Sim. série de furtos que estavam ocorrendo na empresa, né, André? E ele tentava descobrir aí quem é que estava fazendo. E como a gente falou na época, alguém que conhecia muito bem como funcionavam Sim. os horários do local, que é um pouco afastado ali do centro de Alvorada, fica às margens ali da rodovia. Então, justamente, ele foi para saber quem é que estava lá e se deparou com essa dupla e um deles era um ex-funcionário. E agora a polícia deve chegar para saber quem comprava. Né? Qual ferragem comprava essas tintas roubadas? Se sabia ou não, daqui a pouco não sabia, né? Enfim, 12h 47 minutos e atenção porque a polícia flagrou um motorista transportando ilegalmente crianças. Como é que é o negócio? A gente sempre fala transportando dinheiro, transportando crianças ilegalmente. O que é aquilo ali dentro, Glauco? Ah, isso aí é uma unidade de uma empresa chamada Improviso Tour. É o mínimo que dá para dizer, porque isso era utilizado, esse veículo, para transporte escolar, só que dentro não tinha condição alguma, inclusive havia um sofá, André. O quê? Não tinha cadeira, banco do carro para transporte de gente, não, era sofá, isso mesmo. Surpreendeu a todos. É possível ver na imagem, inclusive, tá, no cantinho, que tem o sofá dentro do veículo. O motorista foi autuado por transporte clandestino de estudantes. Bom, a Prefeitura de Canoas, ela diz o seguinte, ó, ela pede que os pais prestem atenção, utilizem somente vans escolares legalizadas, cadastradas. Eu sei que é um serviço caro, eu sei disso, André, mas que segurança oferece para a família, né, para estudantes, um veículo assim? Aí dá um acidente... Aí, né, vem essas pessoas aí para dizer, porque não imaginava, porque isso, não, que aquilo. Poxa, olha, isso quando eu era criança até poderia acontecer, eram outros tempos, eram outras épocas. Sim, há bastante tempo, Matheus Schenck, com muito orgulho, há muito tempo, mas isso eram outras épocas. Agora, nos dias de hoje, um carro desses, que a gente sabe que uma Fiorino atrás ela é vazia, aí como está vazio, coloca um sofá. E quantas crianças entravam nesse carro aí? Não deve ter controle nenhum. Olha só, do jeito que tá, o que entrar ele leva. Essa, infelizmente, é a realidade. Agora, só para frisar, esse é um carro de transporte de mercadoria, tá? E não é para transportar criança para a escola. 12h 49 minutos, 12 mortes em 10 dias. É número de guerra, né? Pois é, mas eu falo desse número que vem acontecendo aqui em Porto Alegre. Na guerra entre facções aqui na capital gaúcha, o governo transferiu presos para outras cadeias para tentar diminuir essa onda de violência aqui na zona sul de Porto Alegre, na Vila Cruzeiro. Os detalhes com o Lucas Abate. Lucas, conta pra gente, Lucas. E lembrando que a última morte, pelo que se sabe, foi agora de manhã, agora há pouco. Para ver, André, como essa onda de violência está tão intensa, porque quando nós começamos a realizar essa pauta, a apurar essa pauta, eram 11 mortes. E agora, pela manhã, o caso que a gente trouxe há pouco, aqui pertinho de onde eu estou, na Coab Cavalhada, mais uma pessoa foi morta nesses confrontos, ou seja, são 12 pessoas assassinadas nos últimos 11 dias, confrontos que aconteceram principalmente nessa região da Zona Sul de Porto Alegre, região da Cruzeiro, também um pouquinho mais para a região central e agora atingindo também a região do Cavalhada. E algumas dessas execuções, André, e quem acompanha o SBT Rio Grande todo dia vai lembrar, aconteceram em plena luz do dia, inclusive no horário do jornal. Como na quarta-feira nós trouxemos aquele caso que aconteceu no bairro Medianeira. Agora mais uma morte que a gente traz ao vivo aqui no SBT Rio Grande, que recém tinha acontecido em frente a uma escola, ou seja, são confrontos que estão acontecendo a qualquer horário e também em qualquer lugar. E além desses que resultaram em mortes, a polícia monitora também outros atentados, como explica a delegada Vanessa Pitres, diretora do Departamento de Homicídios. Alguns outros atentados que não levaram a óbito nenhuma pessoa, mas que também fazem parte dessa demonstração de poder que uma facção quer impor a outra, né? E por este domínio aí de território
que eles estão disputando. E as forças de segurança do Estado não vão aceitar, não vão tolerar esta onda de mortes que está ocorrendo, né, e que nós já estamos trabalhando intensamente para que isso tenha um fim. Meio-dia, 52 minutos. A polícia trabalha para que tenha um fim, mas infelizmente agora de manhã, agora há pouco, flagramos aí mais uma morte nessa guerra entre grupos rivais aqui em Porto Alegre. Lucas. E até, André, dos 11 mortos que a gente tinha anteriormente, a gente não fala 12 porque agora a vítima mais recente não temos essa informação, mas das 11 mortes, apenas uma pessoa não tinha nenhum indiciamento, não quer dizer que não tem envolvimento, mas não tinha nenhum indiciamento por tráfico de drogas. A gente tem um outro trecho da delegada Vanessa que a gente pode ouvir agora. Quando há essas disputas de organizações criminosas, os atentados são uma forma de demonstração de poder que uma facção quer dar à outra, e muitas vezes eles não têm alvos definidos, né? Eles não estão preocupados com quem será atingido, apenas ingressam na área da facção rival e promovem aí esse tiroteio e por vezes acertando, alvejando pessoas inocentes, né? Isso é o que mais nos preocupa. É o que preocupa a todos nós. Lucas. O caso de hoje, André, que teve uma execução, até o que tudo indica, o morto, a vítima, era o alvo, só que do outro lado, André, tinha uma escola. Os criminosos atiraram em direção ao muro de uma escola, onde tinha crianças naquele momento estudando, crianças no intervalo, várias casas, ou seja, mesmo que o confronto aconteça entre os criminosos, acaba afetando a vida de todo mundo. Até mesmo o caso recente que a gente mostrou na Cruzeiro, teve um confronto, o postão da Cruzeiro, que atende várias pessoas por questões de saúde, teve que ficar fechado. Ou seja, não se restringe apenas aos criminosos, mas toda a população acaba sendo prejudicada, afetada por esses confrontos. Que tempos difíceis, hein, gente? Que tempos difíceis de guerra no dia a dia, de guerra envolvendo países. Que momento difícil, mas há da gente superar. Conseguiremos superar, infelizmente. Infelizmente, precisamos passar por isso, né? Agora, essa preocupação diária, não tem horário, né? E tudo tem uma relação, são crimes que acontecem e todos têm relação com o tráfico, né? A gente mostrou aí a violência de assaltos em bairros aqui em Porto Alegre, de manhã, de tarde, de noite, violência de roubos a idosas aqui na região sul do estado. O Glauco mostrou na sexta-feira, lá em Rio Grande, né, atacando uma senhorinha. Eles não querem nem saber, que eles não se tem valor pela vida, respeito não se tem. Não adianta, tudo passa, gente, tudo passa. Pelo básico e pela educação, a gente não tem como fugir disso. Dias melhores virão, certamente virão. Combinado? Tomara. Muito bem, mídia 55 minutos, olha só essa imagem, olha esse flagrante. Eu vou deixar o Glauco contar. Eu quero assistir o que aconteceu com essa mulher, coitada dessa mulher, gente. Coitada dessa mulher. O que aconteceu? O que, Glauco? Eu achei, quando eu vi a primeira vez, isso vai aparecer um carro na frente e vai dar um baita acidente. Não era carro, André? Não? Não era carro. Mas foi feio o negócio, ó. Pode rodar, vamos rodar daqui a pouco para mostrar. Olha aí. Olha o que aconteceu. Ela veio quase que direto. Vendo bem a imagem, ela até tenta frear essa bicicleta aí. Só que é descida, ela vem embalada, ultrapassa aquele motociclista ali, que depois foi ajudar. Perdeu o freio, caiu a correia. Ela atropelou o portão, simplesmente atropelou esse portão. Isso aconteceu em Santa Vitória do Palmar. Logo depois desse acidente, o motociclista ele parou para dar socorro, como a gente vê. E a informação que nós temos, nós fomos atrás, inclusive, para saber a gravidade do acidente, que é uma coisa inusitada, logicamente, mas que pode ter machucado muito essa ciclista, né? Nós não conseguimos contato com ela, mas conseguimos informações com testemunhas, com pessoas que conhecem ela, que disseram o seguinte: ela foi atendida ali e está bem, tá? Não passou de susto não e de quebrou algumas o nariz, escoriações. Não quebrou o portão. Não, de tudo, o que aconteceu foi quebrar o portão. Inclusive o cachorro que estava ali, que era muito valente, não sei se ele vai aparecer em determinado momento aí. Ele aparece. Também fugiu da cena, não quis nem saber, se assustou, foi embora, mas ela passa bem. Olha ele, ó. Ele fica olhando. Tá ali, Ele olha, assustado. O que tá acontecendo? Eu vou dar no pé. Ele deu fora, Eu vou dar no pé.
Não, e a bicicleta ali, o motociclista, ele foi ajudar levantando a bicicleta. A gente fica olhando para essa moça aí, coitada, gente. Coitada. Olha o pânico dessa ciclista, eu só imagino. Debreia, ela botou o pé na roda para tentar. Não teve jeito, André. Não teve. Olha o cachorro, gente. Olha o cachorrinho. A gente ri. É um assunto que agora a gente pode rir, tá? Não, agora sim, e ela olha, tá bem. Tá, mas vem cá, e aí o rapaz que foi ajudar, o Matheus chamou a atenção. Ele estava preocupado com a bicicleta. Ele levantou a bicicleta, gente. Pois é, vai que a bicicleta estragou, né? Mas que eu acho... Nessas André, horas, assim, tipo... tão inusitado. Não, ele deve ter dado um tempo pra, tipo assim, ó... Deixa ver o que vai acontecer, porque tem situações que você não deve nem tocar. Não deve mexer. Então ele deve, certamente, ele deve ter pensado. Me parece que ele olhou a bicicleta, olhou o portão e depois ele olhou a menina. E tava tudo bem. Meu Deus do céu. Olha, se tiver o contato dessa moça, entre em contato com a gente, porque olha, que cena que se criou ali. O cachorro deu no pé. Não, o André descrevendo a cena, não dá. O rapaz ali foi direto na bicicleta, tipo, deixa eu guardar um pouquinho antes de tocar nela. Olha o cachorro. E o cachorro foi embora. O cachorro era valente, ele tava latindo momentos antes do acidente, que era um grandão atrás da grade. Deu no pé. Olha, se a família dessa moça tiver contato com a gente quer conversar com ela, inclusive. Meu Deus, que batida. Nossa, eu lembrei quando eu era pequeno uma vez, Glauco. Uma vez eu fui de noite na casa de um amigo meu, pode tirar a imagem. Eu fui na casa de um amigo meu e tinha aqueles arame farpado e eu achei que o portão estava aberto e mas foi que nem um elástico, assim. Entrei e fui jogado pra cá, mas que tombo. Um estilingue. Exatamente, efeito estilingue, mas eu cortei os olhos por causa do arame farpado, né? Nunca mais me esqueci disso aí. Me cortei, machuquei bastante. São histórias de vida. São histórias de vida, que coisa séria. Meio-dia, 58 minutos. Agora eu tenho um convite para te fazer. Preste atenção, quem é o convidado do programa De Noite de hoje? Pode rodar aí. Fala aí, André Raar. Hoje, logo após a tela de sucessos, sabe quem aqui? Sabe quem tá no meu sofá? O Anonymous. Sabe por que ele tá aqui? Porque além dele ser uma grande figura, nós estamos comemorando os 250 anos de Porto Alegre. Parabéns, povo gaúcho. Uau! Absolutamente espetacular. Voltaremos! De noite para todo o Brasil com o querido Anonymous Gourmet. Aquela carne a essa hora, como é que mostra aquela carne? Legal, um abraço para o Danilo Gentili, ele também, né, comemorando aí os 250 anos de Porto Alegre. E um beijo muito grande para o Anonymous Gourmet, representando o Rio Grande do Sul. Hoje, portanto, a partir da meia-noite, né, logo depois da tela de sucessos aqui no SBT, de noite com o Danilo Gentili. Anonymous, um beijão para ti. 1 em ponto agora. Nós estamos entrando na época mais deliciosa do ano. E vocês sabem quem vem chegando por aí, não é verdade? Ele, o coelhinho da Páscoa. É o momento mais doce do ano e devemos aproveitar esse clima de esperança e renovação para ficarmos próximos daqueles que nós amamos. E para acompanhar nossos momentos em família, nada melhor do que? Acertou, todo mundo sabe. Biscoitos Zezé. Olha só, eu guardei aqui para mostrar para vocês. Olha meu pacotinho aqui da Zezé. Olha o barulhinho, ó. Hein? Biscoitos Zezé. O delicioso pão de mel, tá aqui o pão de mel. Não vem com essa, Matheus. Tira o Matheus daqui. Sai, Matheus. O delicioso pão de mel é o biscoito que mais combina com esses momentos e com a Páscoa, né? Ele que tem cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate, é fofinho, né? Olha, fofinho por dentro. Tem coisa mais deliciosa? Não tem. Olha, não tem como falar. Olha, só para deixar vocês, se deliciarem. Olha aqui. Olha o distanciamento. Olha aqui, Hein? Olha só, tá bom? A Biscoito Zezé só tem delícia. Vá até o supermercado mais próximo e garanta os pães de mel para compartilhar com toda a família nessa Páscoa. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Já que estamos falando de Páscoa, né? Vamos compartilhar aqui com os colegas também.
Combinado? Agora ele vai comer, eu quero ver ele falar. Né? Durante a matéria. E agora a gente vai falar de esporte. Ele tá todo assim com o biscoitinho na mão. E agora? O que eu faço? Vai derreter. Já tô esperando o segundo aqui. Vai derreter. Eu vejo duas coisas doces e fofinhas no ar. Quais? Duas bolachas. Tá bem. Olha só, eles conquistaram a torcida, mas também foram conquistados. Ídolos da dupla Grenal também comemoram o aniversário de Porto Alegre. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paza. E agora com licença, tá? Daqui a pouquinho, tá bem? Mais um aí. Hein? Boa tarde pra vocês, boa tarde, Glauco, boa tarde, André. Ô, Glauco, chama aí a tua matéria enquanto eu vou comendo aqui. Matéria! Matéria! Chamei já, pode rodar. Estou esperando que Porto Alegre me traga inspiração. Os parabéns a Porto Alegre pelos 250 anos. É a minha cidade de coração, da minha família. Não quero falar de sua... Barreiro se adianta, direto para o arco, bateu, entrou, O que tem de especial em Porto Alegre está acima do chão. E obrigado, Porto Alegre, por me receber tão bem. Para alguma coisa sem explicação. De um pôr do sol lindo, à beira do Guaíba, pelo seu centro histórico. Um clima no ar, sem explicação. O que eu mais gosto nessa cidade são as pessoas. Na mesma proporção. Estou querendo que Porto Alegre me traga inspiração. Alguma ideia Da Redenção, Moinho de Ventos, Borges de Medeiros, aonde a gente ia sempre, no Cine Vitória, que hoje não tem mais. Não sei porquê, e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Eu não sei porquê, e acho que ninguém precisa explicar porquê. O carinho, a maneira como tratam, realmente foi o clube que mais tempo eu passei. Eu escolhi pra viver. E eu tenho uma felicidade enorme de poder hoje fazer parte dessa comunidade. Parabéns a Porto Alegre, 250 anos. Eu não sei porquê, e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Muito legal, né? Muito obrigado ao Baltazar, ao Valdomiro, ao Mazzaropi, que mandaram esses vídeos para nós, né, Glauco? Gente que fica na história e vai ficar sempre na história da dupla Grenal. E Porto Alegre, para quem não é daqui, acaba sendo a casa da gente, sim. É uma cidade com jeitinho de interior. Olha, nossos parabéns. Singelos, né, Schenck? Exatamente. Aos 250 anos. Tu mesmo, né, Glauco? Não é daqui, não né? Sou Mas daqui. foi adotado por Porto Alegre, né? É, exatamente. Não conheço ainda a Zona Norte, eu me perco toda hora. Mas eu adoro essa cidade. Legal. E falando em Porto Alegre está representada na final do Campeonato Gaúcho com o Grêmio que enfrenta o Ipiranga em Erechim amanhã, 4h30 da tarde. O provável time do Grêmio vai pintar na tela para você. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, Glauco. Qual que tu prefere primeiro? Escolhe. Vai pela ordem que tu escolher. Depende. Ih, olha lá, veio ele. O ruim tá babando ele, no microfone. O ruim para ele pode ser o bom para ti, então é difícil, né? Bom, a notícia ruim é que pode ser que o Thiago Santos seja titular. E não estou perseguindo o Thiago Santos, eu acho que o Grêmio não rende com ele. Mas a notícia boa é que pode ser que o Villasanti consiga voltar a tempo da seleção paraguaia. Ele jogou ontem com a seleção paraguaia, levou cartão amarelo e está suspenso para a última rodada das eliminatórias. O Villasanti está pegando voo hoje à tarde para chegar em Porto Alegre, já vai para Erechim e talvez consiga ser titular amanhã, Glauco.
Seria ótimo o Vila Sante e não o Thiago Santos. Mas não é corneta, é informação. A tua não é corneta? Não, porque eu sei que vai falar dos dados do Thiago Santos, com ele no time, com ele fora do time. Quem tá fora amanhã com certeza é o Nicolas, tá? Ele teve uma lesão muscular, tá fora do jogo, tá fora inclusive do jogo de volta, né? Vai ficar 3 semanas parado. E também o Ferreira, que foi expulso no Grenal, também é desfalque para essa partida de amanhã. O Ferreira, que inclusive, né, foi citado na súmula do Leandro Voaden como tendo provocado o Internacional, né? Ele comemorou de forma muito expressiva na frente do Banco Colorado. Como é que é? Veemente. Algo nesse sentido. Verdade. Mas você falou do Thiago Santos, eu não vou falar nada, vou deixar o Roger falar. Fala aí do Thiago Santos, Roger. O Thiago não teve nos últimos 2 jogos, né, como vocês se deu um respiro, né, já ouvi mais à vontade nos treinamentos, porque embora um jogador seja experiente, nós todos vamos sentir a pressão, né? Eu já vi em alguns momentos, né, elencar a estatística de quando o Thiago está em campo, né, o time tem dificuldade ou não vence, né? Eu nunca vou analisar um jogo individualmente, a não ser que o jogador tenha uma falha que comprometa o jogo, que não foi o caso em nenhum momento. Não foi o caso, mas o Thiago Santos, por exemplo, fez a falta que origina o gol do Tyson, né? E o Grêmio com o Thiago Santos, olha na tela pra você, a diferença com e sem Thiago Santos. Isso é informação. Isso é informação. Não é na era Roger, tá? Sem Thiago Santos, 3 vitórias em 3 jogos. Tá? 100% de aproveitamento. Com o Thiago Santos, os números são bem piores. O Grêmio com o Thiago Santos tem 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. O que isso quer dizer, Glauco? É o que está escrito aí. Não vou falar mais nada. Quer deixar eu cornetear sozinho, então? Claro. É isso. Claro. Tá bom. Olha só, teve sorteio hoje lá na Conmebol, lá em Luque, no Paraguai, para os grupos da Copa Sul-Americana, o Internacional, que é o representante gaúcho neste torneio que começa no final do mês que vem. E a gente vai chamar aí a atenção para você, o grupo E, que é o grupo que está o Colorado, o Inter, que vai jogar contra o Independiente Medellín da Colômbia, contra o 9 de Outubro do Equador e contra o Guaireña do Paraguai. Só o primeiro colocado do grupo vai para a próxima fase. 9 de outubro. Isso, senhor. E o Guaireña de Paraguai. Guaireña. E aí, o que te apetece, Glauco? 5 o Inter pode ser primeiro aí, não? 5-0 num e 4-0 no outro. Olha aí. Mas o Medellín é jogo difícil, né? Esse lá em Medellín é complicado. Enfim, boa sorte pro Internacional nessa disputa. Ô, Glauco, você viu o que o Tyson falou depois do Grenal? Cá entre nós aqui. Uma crisezinha ali, hein? O que ele falou, então? Bota na tela aí o que falou. É isso? Oi? Quem quer, fica. É tipo isso. É hora de corrigir os erros e ver quem quer ficar de verdade no Inter. Quem não quer tem que sair, porque o Inter é muito grande. E aí, Glauco, será que esse recado foi para algum jogador? Alguns jogadores? Foi para a direção? Para quem foi? Olha, quem tá e pode sair, Edenilson... Pode ser. O jovem Palácios, que sequer está sendo relacionado. Eu Cuesta. aposto mais no Edenilson. Quem sabe o Cuesta, que perdeu lugar no time agora? Mas me parece que é agregador, o Cuesta, de vestiário, deu entrevista representando jogadores. Né? Falando em entrevista, a gente vai ouvir o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, falando justamente sobre essa declaração do Tyson. Olha aí. Essa coisa de viver o clube, de entender que o Internacional não é um horário de treinamento, né, e um compromisso profissional apenas. É mais do que isso, né? E isso é um sentimento que um cara como o Tyson, né, traz muito presente. E cobra isso, e isso é bom. É um capitão que faz esse serviço. E é para isso também que ele está aqui no Internacional. Nesse ponto de vista, eu concordo com o presidente, né? O Tyson também está lá para cobrar. Não sei se publicamente, mas está lá para isso também, né, Glauco? Função dele também pela autoridade, entre aspas. Agora, quem quer sai, quem quer vem, Autuori pode vir. Falou seria o em coordenador. Autoridade? O Autuori está vindo aí. Paulo Autuori, que vai trabalhar no Inter agora como coordenador técnico. Vai ser ali um elo entre direção e grupo de jogadores. Ele estava no Goiás, vai assumir o novo cargo no Internacional. Vai ser lindo, como diria Djavan. É legal. É isso aí. 1h11, precisamos ir embora. 19h20, segunda edição com o Chemali. Posso pegar mais um pão de mel ali? Né? Calma, voltamos na segunda-feira a partir das 11h30. E um convite especial, né, para o nosso programa
a partir do meio-dia amanhã, um Masbá especial com toda a nossa equipe nesses 250 anos de Porto Alegre. Um beijo a todos. Tchau, gente.